Amém, amados irmãos? E hoje nós iremos falar sobre a falta de vigilância. A falta de vigilância perde tudo. E para a gente começar a falar desse tema, eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Esse texto fala de vigilância. E Jesus está dando esse exemplo como se fosse para o seu povo, para uma igreja, o seu povo, seus apóstolos ali. Ele mandando Mateus escrever. O apóstolo mais próximo de Mateus, de Jesus, irmãos, era Mateus. Não era João, era Mateus. Porque Mateus é que escrevia com Jesus. Ele saía e levava Mateus para escrever. E em muitos lugares onde Mateus escreveu, os outros companheiros não estavam, só estava Jesus e ele. Então ele era muito próximo de Jesus e ele mandou Mateus escrever isso aqui. Amém, amados irmãos? Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13. Está na tela aí, irmãos? Ou não está na tela? Está na tela? Na minha tela não está. Vou ficar aqui com os irmãos. Jesus está dizendo para Mateus escrever: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Os irmãos agora. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Isso. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e assim estavam as vestidas, entraram no moeiro para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Senhor Deus, nesse momento, no teu nome, nós estamos aqui, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, falando conosco, através da Tua palavra, Senhor. Que sejamos instrumentos aqui para Teus filhos e que o Teu nome seja glorificado aqui, Papai. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso espírito e nos transbordar de azeite da unção nesta noite, meu Pai. Receba, Senhor, nesta noite a nossa adoração ao Senhor, Paizinho. Nesse momento, nós te agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, Jesus está falando para Mateus escrever. E esse texto, eu coloquei aqui alguns objetivos que Jesus queria, através desse texto, passar para os discípulos. Ele queria mostrar que a vigilância é como um suporte, ou seja, como uma prontidão vigilante. Se os irmãos prestarem atenção, todas as virgens adormeceram. Todas adormeceram. Mas, de repente, aquelas que estavam vigilantes, elas tiveram a prontidão. Elas estavam aptas a resolver aquela situação que era entrar
com as suas lamparinas. É como alguém, as outras era como alguém que está com isqueiro sem gás. Já viu essas pessoas que fumam? Que fica com isqueiro. E ali o isqueiro fica mascando, por quê? Porque não tem fogo. Mas quando o isqueiro tem o gás, que ele clica, o fogo vai acender. Então, irmãos, a vigilância é assim. É uma prontidão. Eu tinha um cunhado que ele era sargento aqui da Polícia Militar de Brasília. E ele saiu para fazer uma abordagem naquela saída ali de Samambaia, que tem uma polícia. Então ele saiu com a viatura e ficou lá esperando, junto com seus colegas. Aí ele dormiu, tirou o sapato, botou as pernas para cima na viatura e ficou lá esperando. E aí, de repente, passa o Fuscão. Naquela época era o Fuscão, né, pastor? O Fuscão, o Opala, a Brasília, o Chevette. E aí vem o Fuscão lá, que a turma falava, o Fuscão, vem. E aí, quando o chefe do comando aqui disse, olha, está chegando aí. Sabe como que ele estava? Com as pernas para cima, a viatura. Que ele caçou, passou a mão na botina lá para calçar, só deu tempo para ele jogar aquele negócio lá, aqueles negócios de ferro que eles jogam para furar os pneus. Só que aí passou na traseira do Fuscão e foi embora. Será que aquele soldado, aquele sargento, ele estava vigilante? Sim ou não, irmãos? Não estava. Ele poderia lá estar dormindo, mas quando o comandante desse o sinal, está chegando, ele já dava um salto e pulava lá. Por quê? Porque ele estava preparado. Assim também acontece conosco. Nós precisamos estarmos vigilantes. Porque no dia que Jesus voltar, meus queridos irmãos, todos nós possamos estar dormindo. Como aquelas 10 virgens, todas estavam dormindo, mas só vão ouvir o toque da trombeta aqueles que estiveram vigilantes. Posso ouvir mais um amém? Amém. Glória a Deus, já está melhorando. Aleluia! Então isso aí era um objetivo do texto, Jesus falando para Mateus escrever. Outra questão era ressaltar que sem vigilância, ninguém estará apto para as bodas. Jesus cita lá, no Evangelho de Mateus também, daquele senhor que convidou os seus amigos, e cada um dos seus amigos deu uma desculpa. Um disse que casou, o outro comprou uma terra, o outro comprou juntas de boi, e aquela coisa toda. Aí ele disse, vai aos campos, aos valados, traga as pessoas, porque alugar aqui no meu recinto. Isso aconteceu, eles foram lá, trouxeram as pessoas, mas de repente ele entrou lá dentro do departamento, tinha um que estava sem as roupas nupciais. E ele olhou assim, no meio da multidão, e estava ele lá. E perguntou, moço, como você entrou aqui? E aquele moço, a Bíblia fala que ele emudeceu, ou seja, ele ficou sem resposta. Sabe por quê? Porque aquele moço, ele não estava vigilante. Ele estava como aquelas 5 virgens nércias, que estava levando as suas lamparinas, mas não estava levando o seu reservatório. E a gente precisa estar assim, irmãos. Quando a gente morava na Transamazônica, Estadão do Pará, que íamos fazer uma viagem, tinha que encher o tanque do carro e colocar um galão de gasolina dentro do carro, porque se acabasse a gasolina naquela época, os carros de repente dava um negócio que desregulava, às vezes, o tal do carburador, e o carro se bebia 10 litros de gasolina 1 litro por tantos quilômetros, dobrava. E aí tinha que levar esse combustível de reserva, porque senão você poderia ficar no prego e ficava no meio da mata. E muitas pessoas ficavam no prego, porque não levava combustível suficiente, ficava na estrada lá, ó. E aí? Aí parava,
fiquei no prego. Meu amigo, tem, eu estou só com a minha aqui. Se eu te dar, eu vou ficar também no prego. Então é assim, irmãos. Eu não posso dar o meu combustível para o irmão, nem o irmão dá o combustível dele para mim. Porque senão eu vou ficar sem combustível e ele também, os dois vão ficar na estrada. E aquelas virgens nessa disse, dá a mim um pouco do teu combustível, teu azeite. As prudentes, a palavra prudente, não. Se nós darmos o azeite para vocês, vamos ficar também na mesma situação. Vá comprar azeite. E muitas pessoas, muitas nércios, quando Jesus voltar aqui, as suas lâmpadas não terão azeite suficiente. Então, isso é um objetivo desse texto que nós lemos que Jesus queria. E Jesus também queria deixar claro que, sem vigilância, a santificação e a consagração da vida a Deus fica enfraquecida. Sem vigilância, a nossa santificação e consagração diante de Deus, ela fica enfraquecida. É como a corrente elétrica. A corrente elétrica, às vezes ela fica monofásica, só no fio, e ela fica enfraquecida. Se você ligar o motor, ela não vai aguentar, porque ela está sem o suporte suficiente para comportar aquele maquinário. Então, o crente sem consagração e sem santificação, ele fica como uma energia monofásica. Ou não, irmãos, uma fase só. É isso. A corrente elétrica nós temos aqui a trifásica, né? E a monofásica. Então, fica assim, sem força. Já viu aquela lâmpada dentro de casa que fica assim piscando? Porque a energia não está suficiente. A geladeira começa a ficar parecendo uma ensaladeira, porque o motor não está aguentando. O motor não está tendo força para suportar. Assim é a nossa vida. Jesus queria dizer isso, olha. Sem santificação, sem vigilância, sem consagração, a vida fica enfraquecida. Escreve Mateus aí. E Mateus escrevia. E também Jesus queria explicar que para a caminhada tocar, precisa ter o azeite e também a reserva. Ter o azeite e a reserva. Porque quando você enche o tanque do seu carro, aquele combustível não vai rodar a vida toda. Uma hora aquele combustível vai acabar, então você tem que ter uma reserva. Porque senão acabou, ali parou. Jesus estava dizendo para Mateus escrever e falar isso, olha, precisa ter a reserva. Porque quando a trombeta tocar, todos possam estarem dormindo, mas só vão ouvir o toque da trombeta aquele que tem reserva. Amém, meus irmãos? Tem reserva aí? Diz glória a Deus. Aleluia. E Jesus também queria explicar que para a caminhada cristã precisa-se ter mais azeite do que você pensa. Sabe por quê que precisa de ter mais azeite do que eu e você pensa? Porque a jornada é longa, irmãos. A caminhada não é assim, não. A caminhada é até a volta de Jesus, que ele diz, bem-aventurado aqueles que estiverem fazendo isso quando eu voltar. Aleluia, a jornada é longa, irmãos. E ele queria também orientar que a reposição de azeite deve ser contínua. A Bíblia diz que o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote tinha que estar lá, sempre
aquecendo o fogo, botando fogo ali naquele altar, porque senão aquele fogo ia apagar. Assim também é o crente, ele precisa estar sendo revestido de azeite o tempo todo. Amém? Você precisa disso. Muitos crentes estão vivendo dentro da igreja com todas as características externas do noivo e da noiva do cordeiro, mas a falta de azeite e a não preparação digna os expõe a situações desfavoráveis diante da expectativa do arrebatamento. Todas aquelas virgens tinham azeite nas suas vasilhas, todas tinham. A diferença é que umas tinha azeite suficiente e as outras não tinham reserva. A gente também precisa de ter o azeite reserva. Amém? Glória a Jesus. Precisamos desse azeite, irmãos. E aí eu quero depois falar para os irmãos a forma de termos esse azeite. A gente vai falar aqui para a nossa meditação. Aí, pontos a destacar nesse texto para que a gente possa entender. Todas eram virgens, não eram? Não é isso que fala? Todas as virgens? Todas eram virgens, eram 10 virgens. Todas tinham lâmpadas, não era? Todas tinham lâmpadas. Todas saíram ao encontro do noivo, não foi? Todas adormeceram, não foi? Todas acordaram quando o noivo chegou. Não foi isso? Mas tinha um detalhe, irmãos. Mas só 5 delas estavam com os candeeiros acesos quando o noivo chegou. Só 5 estavam. Todas foram ao encontro do noivo, todos eram virgens, todos adormeceram, todos saíram com azeite nas suas lamparinas, mas quando o noivo chegou, 5 não tinha. Isso acontece com a nossa salvação. Ela, irmãos, é individual. É individual. Se tiver 2 na cama, e um tiver reserva de azeite, quando a trombeta tocar, vai subir. E aquele que não tiver a reserva de azeite, ou aquela, vai ficar. Se tiver 2 no campo, aquele que tiver a reserva de azeite, vai ouvir o toque da trombeta. Mas aquele que não tiver azeite, não tiver a reserva de azeite, não vai subir. Se tiver 2 em cima do telhado, na hora que a trombeta tocar, aquele que tiver a reserva de azeite vai subir, e o que não tiver vai ficar. Foi o que Jesus estava falando. E as advertências aqui desse texto: pouco azeite não garante a boa iluminação. Se o azeite está pouco, a luz não vai ser bem iluminada. Antigamente meu pai tinha que ficar com a querosene botando nas candeias. Eu sou do tempo que a gente usou muita querosene, irmãos. Os candeeiros, lá em casa tinha candeeiro. Menina acordava parecendo um cano de descarga daqueles Fusca velho, o nariz, tudo preto. Sabe como era Cubatão em São Paulo, naquela época da poluição? Era desse jeito. Os candeeiros, seria aquela fumaça de querosene. E quando o candeeiro, o azeite, a querosene começava a diminuir, que ficava o pavio lá no fundo, começava a apagar a lamparina e saía aquela fumaça. E meu pai dizia: menino, bota querosene nesse candeeiro aí. E a gente ficava caçando lá no escuro o vidro de querosene para botar no candeeiro. Ou seja, irmãos, pouco azeite não garante a entrada quando o noivo tocar a trombeta. A falta de preparo espiritual põe em risco a nossa salvação. Então a gente precisa estar preparados, igual aquelas 5 virgens prudentes. A busca pela salvação, ela precisa ser constante, meus irmãos. Constante. É como a energia. Nós estamos falando de luz, então estou botando energia aqui no meio. Como a corrente elétrica contínua. Existe a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica alternada é aquela que dá picos.
ela não dá, por exemplo, aqui é 220 volts. Às vezes, se você coloca um aparelho na tomada, ele dá 210, 208, ou às vezes dá 240, e aí, puf, o seu secador de cabelo, a sua máquina de lavar queima. É pico, é energia que não é contínua. Então, o pessoal que usa computador, por exemplo, que precisa de energia contínua, aí tem um estabilizador. O estabilizador é para isso, para se dar um pico na energia, o estabilizador vai segurar o seu aparelho, o seu computador, para não queimar. Aqui nós temos o Mateus, que é engenheiro, sabe disso. É para estabilizar. É o estabilizador. E a nossa salvação tem que ser assim, como uma corrente contínua. Não podemos dar pico para cima, nem pico para baixo. Porque na hora que o pico pode, a trombeta tocar, e você não ouvir, a sua lamparina pode estar só a fumaça. Igual um cano de descarga no Fusca velho. E aí não vai ouvir o toque da trombeta. Mas, se a sua lamparina está com azeite, vai fazer igual o motor da Ferrari. O motor da Ferrari, tem gente que ia assistir a Fórmula 1 só para ouvir o zunido do motor, que diz que queima redondo, né? Então, aquele motor que o seu ouvido fica ouvindo aquele barulho, sabe? Aquele barulho bom. Sabe por quê? Porque o combustível era de primeira. E isso a gente precisa estar também, o nosso combustível de primeira qualidade. Porque uma hora a trombeta vai tocar. Isso aqui é uma advertência que Jesus está falando para Mateus escrever e mandar para o povo. Porque eu acabei de falar, a responsabilidade de ter o azeite é individual. Não há partilha de azeite. O azeite é intransferível. O meu azeite é meu, o seu é seu. Se você estiver viajando e acabar o combustível, você vai ter que se virar para poder comprar o combustível, porque não vou ceder você e ficar sem combustível também. Então, assim aconteceu com as 10 virgens. Ela disse, não, as 5, né, que tinha azeite, vocês vão na venda, compra lá. Eu tenho o meu azeite aqui. Eu me preparei. Se eu fizer isso, eu estou sendo imprudente. Então, a gente precisa ter isso, irmãos. O azeite é o passaporte para as bodas do Cordeiro. A festa de casamento celestial. Então, se você tem azeite aí na sua lamparina, você está como aquele camarada que está doido para tirar um passaporte, um visto para ir para os Estados Unidos, né? Quantos que ficam querendo que passe pela fronteira porque não consegue entrar de frente, né? Por causa da sua situação que não está te dando condições para isso. Mas quem tem o azeite tem o passaporte para subir com o Cordeiro e poder participar das bodas lá com ele. Quantos estão fazendo isso? E igual as pessoas que vão para o México para passar. Porque aquelas pessoas ali, elas não estão aptas para tirar o visto, né? Isso aqui, estou citando um exemplo, irmãos. Para entrar no céu é mais ou menos assim. Precisa ter o passaporte. E o passaporte é o azeite. Ô glórias! A parábola, irmãos, não é dirigida... a parábola não é dirigida a quem nunca se preparou. Não. Pode ver que lá ele está falando de quem tinha azeite. Mas para aquelas que não se prepararam suficientemente. Então, isso aqui é como se ele estivesse escrevendo para crente. Todos têm um azeite. Todos. Agora, infelizmente, tem alguns que não estão trazendo a sua reserva. E a sua reserva ela tem que ser incessante, constantemente. Porque vai que ele chega uma hora que você não esteja preparado. Não vai ouvir o toque da trombeta. Depois que a porta da graça for fechada, não adianta mais bater, pois a mesma não será mais aberta. Sabe por quê, irmãos? Porque a porta que Jesus fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre também ninguém fecha. As virgens bateram na porta. Senhor, Senhor, abre a porta. Ele disse, não vos conheço. Quando a arca foi
preparada. Deus disse para Noé: entra você e sua família dentro da arca. Quando Noé entrou, Deus foi lá e fechou a arca. E o povo batia na arca e Noé dizia: não posso abrir, foi Deus que fechou a arca. Assim será no dia do arrebatamento da igreja. Só vai ouvir o toque da trombeta quem tiver com seu azeite na sua lâmpada. E quando a lâmpada está com azeite, irmãos, ela está incandescente, ela está iluminada. O grande problema, irmãos, é pensar que o azeite adquirido é suficiente. E às vezes o grande problema é dizer que estamos muito bem. A gente precisa estar cada dia colocando azeite. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aí Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem está lá no computador é o Davi? Ana Júlia, coloca para nós aí Mateus 24, 36, por favor. Aleluia. Já estamos caminhando para o término, tá, irmãos? Aleluia. Mateus 24, 36. Mas a despeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então ninguém sabe, Jesus estava dizendo, só o Pai. Mas uma coisa ele deixou: se preparem, estejam apercebidos. Porque a hora que o Filho do Homem voltar, ele vem como abrir e fechar de olhos. Lá em Lucas fala de uma parousia, ou seja, parousia quer dizer uma parada rápida, abrir e piscar de olhos, 15 milésimos de segundos, um abrir e piscar de olhos, irmãos. Louvado seja Deus. E ele diz: sede sóbrios. Pedro está falando, já que já é Pedro. Vigiai, o nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem, para que ele possa tragar. E a palavra tragar quer dizer comer rapidamente, não abrir e fechar de olhos, tragar. Vocês já viram como é que joga um petisco com um cachorro faminto? Na casa tem cachorro, e aí eu vou lá, pego um petisco, e quando eu jogo, o cachorro dá um salto, dá uma tragada, vapo de uma vez, e ali a gente nem percebe, já desceu pela garganta igual um hipopótamo. Quando você joga a comida na boca do hipopótamo, eu já vi jogando com a pá. Ele abre a boca e o pessoal tratando, jogando com a pá dentro da boca dele. Isso é tragar. O diabo está desse jeito, bramando como leão, querendo nos tragar, ou seja, nos engolir. Mas se nós estivermos com azeite, seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. E ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos revestidos do poder de Deus. Aleluia! Vigiar em todo tempo. Em todo tempo seja alvos as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Coloca, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Aleluia! Glória a Deus! Jesus estava falando só para crente, tá, irmãos? Essa parábola foi escrita só para crentes, só para os discípulos, porque ele cita todas as virgens com azeite. Ele não está dizendo ali, vai 5 virgens com azeite e 5 virgens sem azeite, não. Ele está dizendo, todas tinham azeite. Então, todas faziam parte da mesma comunidade. Em todo tempo, seja alvo das tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Amém? Glória a Deus. Somente depois que o noivo chegar, é que as virgens, ou melhor, depois que o noivo chegou, é que as virgens perceberam que estava sem azeite. É como alguém que está dirigindo um carro, e às vezes o carro está engasgando. Já viu como é que é aquele carro engasgado? Que fica parecendo um menino teimoso, e a pessoa não sabe o que é.
E aí, quando o carro apaga, vai perceber que faltou gasolina. Da mesma maneira aconteceu com as virgens, irmãos. Elas só perceberam que estava sem azeite quando o noivo chegou. O sono espiritual pode nos pegar desprevenidos ou nos forçar a dormir na hora errada. Glória a Deus. E para concluirmos aqui, vigiar é não deixar faltar a nossa condição de filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. E vigiar também não é entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. Preparar-se somente na última hora não é prudente. Precisamos dar mais valor ao chamado bíblico para a obediência e a prontidão. Então, eu não adianta eu me preparar da última hora. Os irmãos já sabem como é que é os brasileiros? Deixa tudo para a última hora, né? Principalmente a restituição de imposto de renda. O último dia é uma loucura, não é não? Renovar o título de eleitor no último dia. Aí chega no fórum, a filha está lá nas alturas. Último dia. Fazer a matrícula no último dia. Tudo no último dia. Não é prudente. E aquelas 10 virgens queriam, aquelas 5 virgens inércias queriam botar azeite na hora que o noivo chegou. Não deu mais tempo, irmãos. Já foi. E uma reflexão aqui para nós. A vigilância é o suporte da preparação espiritual diante das promessas de Deus. Se você é um servo ou uma serva vigilante, você está preparado para receber as promessas de Deus na sua vida. Vigiar vem, antes de tudo, orar. Não adianta orar 24 horas por dia e não vigiar. Você pode orar a noite toda. Mas se você não vigiar, não vai adiantar nada. Só para encerrar, Lucas 21, versículo 36. Então, como o texto que nós lemos fala sobre vigilância, eu quero mostrar para os irmãos esse versículo aqui. Os irmãos, leiam, por favor. Como foi que Jesus falou? Orai. Orai, depois vigiai. Foi isso que ele falou? Vigiai, irmãos. Vigiai, depois você ora. Essas duas coisas têm que ser inerentes uma na outra. Então, meus irmãos, tem azeite aí, da glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. Vamos ficar de pé. De repente, Jesus vem essa noite, irmãos. Eu fiquei incutido de trazer essa mensagem aqui para a nossa meditação, para que a gente fique com azeite contínuo na nossa vida, que a gente não deixe que o nosso azeite venha acabar, senão a lamparina vai começar a ficar fumaçando, e fumaça não é fogo, fumaça é poluição. Então, bota fogo no seu pavio aí para sair luz, não fumaça. Aleluia, vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, nessa noite, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por tudo, meu Pai, e bendizemos ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Que sejamos, ó Pai, como aquelas 5 virgens prudentes, e que o azeite continue contínuo nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando, derramando sobre nós a porção dobrada do Espírito Santo. E quando o Senhor vier, voltar para buscar a tua igreja, estaremos apercebidos, ó Pai, para ouvirmos o toque da trombeta. Abençoe teu povo nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, eu quero já passar aqui para o pastor Renato. Amém, amados. Glória a Deus. Precisamos estarmos atentos, sempre atentos, vigilantes, cada um olhando para si, para a sua debilidade, e se puder ajudar os outros, porque vai ter a hora que cada um por si. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Esta semana, no próximo domingo, a nossa ceia, é o nosso culto de ceia. Quero pedir aos irmãos que estejam no nosso culto de ceia. Seja um culto maravilhoso.
Feche os seus olhos, amados. Vamos fechar os olhos. Os olhos são as janelas da alma, né? Fechar os olhos, vamos pensar no nosso Deus, no estarmos aqui, e vamos fazer a nossa oração para a semana. Pai, obrigado, Pai, por este tempo aqui. Obrigado, Pai, por ouvirmos a advertência da preservação, sempre, ó Pai, de um suporte, da vigilância constante. Obrigado, Papai. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor nos livre do mal, nos livre dos acidentes, nos livre do homem violento, nos livre, Pai, dos roubadores. Guarda, Senhor, as nossas vidas, a nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para vivermos o dia a dia, Pai, para vivermos com sabedoria, de maneira, Pai amado, que tudo quanto fizermos seja bem feito, e venhamos a usufruir do fruto das nossas decisões sábias. Obrigado, Deus, leva-nos em paz, e que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Os irmãos digam amém. Amém, amém, amados. Cumprimente o irmão que está do seu lado, deseja a ele uma